Boa tarde a todos. Damos início ao segundo webinar de um ciclo de 6, onde serão debatidos os princípios fundamentais da administração pública. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada pela doutora Carolina Fernandes, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. O princípio da igualdade e desigualdades é o tema central desta conferência virtual. Tem a palavra a Presidente da Comissão Instaladora do INA-IP, Luísa Neto, que dará as boas-vindas ao orador convidado, o professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade, e à moderadora, a jornalista Catarina Carvalho. Tem a palavra a professora Luísa Neto. Muito obrigada e uma boa tarde a todos aqueles que estão connosco neste início de tarde. Uma palavra dividida aqui em 3 eixos. A primeira para, tal como dissemos na sessão de abertura do primeiro dos webinars deste ciclo, reafirmar o básico. A administração serve os cidadãos, a administração é um braço do Estado de Direito. Isto pode parecer aparentemente demasiado simplista, mas provavelmente temos de facto que voltar ao básico. E esse básico que nós quisemos de alguma forma inculcar e reiterar no contexto da organização deste ciclo de webinars. Já tivemos o primeiro, estamos neste momento com o segundo, como saberão, e continuarão até março. São 6 webinars, cada um deles destinado a um dos princípios fundamentais da administração pública. E queria, num segundo eixo aqui de intervenção, agradecer muitíssimo ao professor Vieira de Andrade, que será o nosso orador de hoje, o professor Vieira de Andrade da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O professor Vieira de Andrade consegue conciliar em si duas coisas com que dificilmente nos confrontamos no dia a dia. Uma sabedoria, mas uma sabedoria no sentido de sagesse, não é só apenas uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria com que todos aprendemos, e uma elegância e uma simpatia que a todos acolhe. E, portanto, é por esse ser inteiro também que lhe agradeço muito e quero dizer-lhe que é para mim uma honra, tanto pessoal como institucional, tê-lo aqui connosco e tê-lo aqui também enquanto Presidente do INA. À Catarina Carvalho, queria agradecer também o ter aceito esta tarefa, mais do que de moderação, de pensar connosco esta ideia da igualdade e da desigualdade. A Catarina e eu partilhámos alguns espaços escolares há mais tempo do que ambas nos quereríamos aqui confessar, e portanto é um gosto também sempre revê-la, e agradeço-lhe muitíssimo ter aceito também ter estado aqui connosco. A todos um proveitoso webinar, que seja um objeto de discussão. Como sabem, começaremos com 20 minutos de exposição e depois uma discussão aberta também aos participantes que estão connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Tal como referido, o nosso convidado é o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade, especialista em Direito Administrativo e Direito Processual Administrativo e em Direito Constitucional. É um reputado jurisconsulto e autor de dezenas de artigos e pareceres jurídicos, tendo ainda integrado vários tribunais arbitrais nas áreas de direito público. Vai moderar o debate a jornalista Catarina Carvalho, foi diretora executiva no Diário de Notícias até maio deste ano e é jornalista e fundadora da Mensagem de Lisboa. Informamos que a sessão é gravada, transmitida em direto através do canal de YouTube do INA-IP. As questões que os participantes queiram colocar podem ser feitas através da ferramenta disponível no ecrã, em baixo, Questions and Answers, e passo agora a palavra à jornalista Catarina Carvalho. Muito obrigada e boa sessão.
Olá, bom dia, boa tarde e obrigada por este convite. De facto, a desigualdade é um tema super importante no jornalismo, sobretudo no jornalismo que eu faço desde esses tempos quase em que de facto conheço a Luísa e que sim, é há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Em todo o caso, eu vou já passar a palavra ao professor Javier de Andrade porque temos tempo para falar depois. Portanto, professor, o palco é seu. Boa tarde a todos e a todas, muito obrigado. Desde logo, é com grande gosto, maior gosto que aceito o convite da doutora Luísa Neto para participar nestes webinars. Enfim, é de facto uma iniciativa que entendo muito louvável, a do INA e da sua comissão instaladora e da sua presidente, e portanto queria desde logo e inicialmente agradecer o convite, que aceito com todo o gosto. Queria também cumprimentar naturalmente, muito especialmente, a Catarina Carvalho, que realmente moderará, e todos os participantes, que, pelos vistos, são centenas neste webinar. Enfim, nestes 20 minutos que me são dados em termos iniciais, eu gostaria de falar um pouco sobre, antes de falar propriamente sobre o princípio da igualdade, falar um pouco sobre o contexto dos princípios nos quais se inscreve o princípio da igualdade. De facto, o que está em causa aqui é a relação entre a administração pública e o direito. É isto que está em causa e, aliás, é nessa medida que eu irei falar sobre o princípio da igualdade como princípio jurídico aplicável à administração pública ou às administrações públicas, porque hoje a administração pública é também algo de muito complexo. De facto, no início, quando se começou a subordinar a administração pública ao direito de forma sistemática, que foi com o constitucionalismo, a lei era de facto o limite primeiro e, de algum modo, o limite único das autoridades administrativas. A lei primeiro como um limite que estabelecia e consagrava direitos das pessoas, depois mais tarde como também, além de limite, um pressuposto da atividade administrativa, na medida em que era a lei que definia os interesses públicos que, com respeito pelos direitos, a administração pública devia prosseguir. Portanto, de início, digamos, o Estado de Direito era um Estado de legalidade. E a ideia era de que, isto de uma forma algo simplificada, mas de algum modo verdadeira no essencial, a administração podia dizer-se que, para além daquilo que estava estabelecido na lei, a administração era livre e podia fazer o que entendesse, porque a matéria jurídica era regulada por lei, o que não estava regulado por lei não era juridicamente relevante. E, portanto, a administração era livre. Depois começou-se a perceber, aliás, cedo, mas depois se foi desenvolvendo, a ideia de que a administração não podia ser inteiramente livre, mesmo quando não estava regulada, limitada pela lei. A ideia de que essa atividade administrativa e as atuações administrativas estariam sujeitos também a princípios jurídicos, ou seja, dito também de uma forma simplificada, em que a administração não estava apenas limitada pela lei, mas também pelo direito, e o direito era mais do que a lei. Enfim, obviamente que só isto dava para vários webinars, estou apenas a dizer algumas ideias para de algum modo marcar o contexto em que vamos falar deste princípio da igualdade.
começaram a aparecer então naturalmente a serem formulados pela doutrina, pela jurisprudência, princípios jurídicos que visam regular a atividade da administração pública. E um deles, dos primeiros, foi naturalmente o princípio da igualdade, a ideia de que no contexto que era definido pela lei, a administração era obrigada a tratar igualmente todas as pessoas, e esta ideia de igualdade foi na altura, de facto, especialmente importante, na medida em que a tradição e a época que antecedia essa época revolucionária, essa época constitucional, era a contrária, a ideia de haver diferenciações sociais e políticas nesse sentido. O princípio da igualdade é, portanto, um princípio dos mais antigos princípios jurídicos que, de algum modo, regula a administração pública, e hoje continua a ser um dos muitos princípios que hoje foram sendo formulados neste contexto. De facto, os princípios jurídicos que regulam a administração pública não são todos iguais. Se formos ver o que está, os princípios, por exemplo, que estão estabelecidos no Código do Procedimento Administrativo, atualmente o Código tem um capítulo justamente sobre os princípios gerais da atividade administrativa, então aparecem aí mais de uma dezena de princípios, eles não são todos iguais. Há princípios constitucionais, há princípios que são apenas de direito administrativo, há princípios que são substantivos, outros que são de procedimento, enfim, os princípios são diversos e, como vamos ver, o princípio da igualdade é um dos princípios constitucionais, é um princípio que também está formulado em primeiro lugar na própria Constituição e é um princípio substantivo, sobretudo para além de poder ter também implicações procedimentais. Estes princípios jurídicos são, e o princípio da igualdade também é, uma diretriz. Não é uma regra jurídica, é uma norma jurídica, mas não é aquilo que se designa normalmente por uma regra que estabelece o que é e o que não é, com as respectivas exceções. Os princípios jurídicos são diretrizes normativas. Na formulação dos grandes autores mais conhecidos, é um imperativo para otimização da atividade. Neste caso, de algum modo implica, e é isso que também é muito importante, a ponderação com outros valores, com outros interesses e, portanto, de algum modo também com outros princípios. Os princípios jurídicos têm que ser, na prática, ponderados com outros valores e por isso também a igualdade aparece, ou o princípio da igualdade também tem que ser ponderado com outros valores e designadamente aqui com o princípio até os direitos de liberdade. A liberdade é de facto um valor fundamental que também tem de algum modo de ser ponderado no contexto em que se fala de igualdade. Outra nota também ainda inicial, a ideia de, quando se fala de um princípio, e no caso do princípio da igualdade, podemos falar do princípio como norma para a atuação da administração e também o princípio como norma de controlo judicial. E não é exatamente a mesma coisa. Uma coisa é o princípio da igualdade como norma que a administração vai ter que prosseguir, outra coisa, enfim, outra dimensão é o princípio da igualdade como norma de controlo judicial. Como norma de controlo judicial, nós estamos a pensar na possibilidade que os tribunais têm de controlar o modo como a administração atua relativamente ao princípio da igualdade. E, portanto, esta distinção também, como vamos ver, é especialmente importante no que diz respeito ao princípio da igualdade. Em suma, aquilo que eu, para terminar estas, digamos, considerações iniciais, vamos ver que o princípio da igualdade é um princípio constitucional
é um princípio constitucional, embora não seja apenas um princípio da Constituição. Hoje o princípio da igualdade como igualdade de tratamento é um princípio constitucional da generalidade dos Estados, mas é também um princípio constitucional europeu, é um princípio constitucional internacional, se é que se pode dizer assim, é um princípio que tem dimensões que não são puramente nacionais, como é típico das sociedades atuais. Portanto, quando falamos do princípio da igualdade a limitar a administração pública, hoje estamos a falar de um princípio especialmente complexo, desde logo também por esse quadro global de juridicidade. O princípio é também especialmente complexo, mas nós vamos apenas, isto é uma prevenção especial, vamos apenas falar da dimensão da igualdade como igual dignidade das pessoas. Ou seja, a igualdade pode ser vista em várias, relativamente a situações, relativamente a bens. Nós vamos pensar sobretudo aqui o princípio da igualdade como a necessidade de a administração respeitar a igual dignidade das pessoas. É nessa dimensão associada aos direitos fundamentais das pessoas, que aliás está prevista na Constituição, é essa dimensão também que vamos aqui de algum modo limitar as nossas reflexões. Por fim, dizer que é complexo também na medida em que o princípio da igualdade tem diversas dimensões. Aliás, não é por acaso que o título da intervenção não é apenas princípio da igualdade, é princípio da igualdade e desigualdades, porque de facto há aqui um paradoxo associado à ideia de igualdade que realmente vamos ter também que considerar quando pensamos em igualdade do ponto de vista jurídico. Portanto, em suma, é de facto num quadro de juridicidade, como princípio jurídico fundamental, constitucional, que limita a administração para além da lei, que nós vamos falar aqui um pouco, ou refletir sobre o princípio da igualdade na vinculação da administração pública. Vou considerar como aliás, no fundo trata-se de algo que já é muito estudado e portanto é algo comum, não se trata de nada de novo, vamos considerar 3 dimensões do princípio da igualdade. A igualdade como proibição do arbítrio, a igualdade como proibição de discriminação e uma dimensão ainda mais complexa, a igualdade como um dever ou uma obrigação de diferenciação e até de discriminação positiva. Portanto, são estas 3 dimensões que eu vou referir muito rapidamente, naturalmente, e que correspondem a uma evolução que se deu na ideia de igualdade desde a época liberal, quando esse princípio aparece definido constitucionalmente, a partir das revoluções geralmente francesa e americana. Não vamos falar dos ingleses, que são sempre um caso à parte, estamos a falar sobretudo digamos da Europa continental, de uma administração pública que realmente é a nossa e, portanto, também nessa medida limitando a nossa reflexão. De facto, em primeiro lugar, o princípio da igualdade aparece como proibição do arbítrio. No fundo, a igualdade estava associada à própria legalidade e era uma igualdade perante a lei. A ideia era a lei é geral e abstrata e, portanto, vale para todos, nessa medida universal e, portanto, a igualdade estaria na igualdade de todos perante a lei. Uma igualdade de direitos, uma igualdade formal, podemos dizer uma dimensão objetiva ou até negativa da liberdade. A ideia de que todos são iguais perante a lei, ninguém pode ser tratado de forma diferente relativamente às outras pessoas.
É claro que esta ideia existia, uma ideia liberal, mas era desde logo desmentida na realidade, como sabemos, pela existência de desigualdades, mesmo perante a lei, e de facto basta pensar na existência da escravatura para enfim, para mostrar que estamos a falar de ideias e não necessariamente de realidades. Mas aquilo que foi afirmado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, perdão, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na Revolução Francesa, era justamente todos nascem livres e iguais em direitos. Era a ideia de igualdade, uma igualdade formal, uma igualdade de tratamento. Todos tinham que ser tratados por igual e isso assegurava-se através da lei. Todos estavam submetidos à lei, quer os nobres, quer os plebeus, todas as pessoas estariam igualmente submetidos à lei. Este é o princípio geral da igualdade, que implica naturalmente que depois na atuação da administração pública ela tinha que tratar de forma igual todas as pessoas e tratar de forma igual todas as situações iguais e tratar naturalmente também de forma desigual as situações desiguais. O que estava aqui em causa era justamente a diferenciar as situações e, portanto, em duas situações iguais, a administração teria de atuar da mesma maneira, portanto, assegurando uma igualdade, digamos, formal, uma igualdade de direitos. O que acontece, no entanto, é que, de facto, como sabemos e sempre se manifestou, a realidade é, de facto, há uma diferença entre o homem ou a pessoa vista em abstrata e o homem e a pessoa vista em concreto. Uma coisa é a igualdade perante a lei, a igualdade jurídica, outra coisa é uma igualdade de facto. Na realidade, sobretudo numa sociedade livre, não há uniformidade. As pessoas não são iguais, há uma diversidade de características pessoais, de talentos, de sorte, há uma complexidade social ineliminável, o que não pode ser eliminada na realidade. Só numa sociedade utópica ou distópica é que nós podemos ver todas as pessoas iguais. Aliás, se quiséssemos uma imagem, podíamos ver um desfile militar norte-coreano, pode ser uma boa imagem para dizer aquilo que seria de facto uma sociedade em que todos fossem efetivamente iguais, pelo menos de forma aparente. A ideia há uma complexidade social, há uma pluralidade, o que significa que há necessariamente, e resulta do contexto da própria sociedade, que não havendo uniformidade, não basta assegurar uma igualdade abstrata. É necessário assegurar, também para o direito, uma igualdade de oportunidades, uma igualdade concreta. E, embora isso não esteja na Constituição, no artigo 13 da Constituição Portuguesa, se fala sobretudo da proibição de beneficiar ou prejudicar alguém, se fala apenas numa igualdade formal. O certo é que da Constituição enfim, de várias normas do ordenamento jurídico português vamos retirar algo mais complexo, e isso corresponde à evolução que aconteceu nos vários países relativamente ao entendimento jurídico do princípio de igualdade. Aqui então aparece, não basta portanto uma proibição do arbítrio ou de um tratamento diferenciado, é necessário, e aqui passamos para uma outra dimensão do princípio da igualdade, que é a dimensão da proibição da discriminação. Uma proibição de discriminação é não é uma mera proibição do arbítrio, não é apenas tratar as pessoas todas de forma igual, é tratá-las como se fossem
ou como sendo iguais em si. Numa expressão inglesa, não é apenas um equal treatment, um tratamento igual, mas um treatment as an equal, tratar as pessoas como iguais, efetivamente como iguais, uma igualdade material e não formal. Ora, para assegurar uma igualdade material, uma igualdade substancial e não uma igualdade meramente formal, é necessário ter em conta as diferenças das várias situações. As pessoas não são todas iguais e, portanto, os direitos também, isso vai implicar uma desigualdade relativa de tratamento em função de certas características. E, portanto, as crianças, os idosos, os jovens, os portadores de deficiência, por exemplo, os homens, as mulheres, podem estar e estarão em situações diferentes, e isso vai implicar naturalmente uma diferença de tratamento. Podemos utilizar aqui a diferença entre a palavra diferenciar e discriminar, pelo menos uma diferença de tratamento. E isso hoje é especialmente importante, mesmo esta diversidade, mesmo em todas as sociedades, mas fundamentalmente nas sociedades atuais, que por força da globalização implicam, quer mesmo as sociedades mais que tenham tradições mais fortes e que tenham até constituídas por nações que têm características muito definidas, identidades próprias. Hoje, no mundo global, todas as sociedades têm minorias, todas as sociedades têm diferenciações étnicas, culturais, e, portanto, todas as sociedades hoje recebem estrangeiros, imigrantes, e, portanto, para além dos valores básicos da sociedade e da cultura dominante, há aqui sempre um problema também de diferenciação e, portanto, de proibição de discriminação. Portanto, juntando a todas as diferenças que sempre existiram e que na sociedade, hoje podemos dizer que esta proibição de discriminação se torna especialmente importante em tempos de miscigenação social, em termos de interculturalidade. E, portanto, isto traz novos problemas de igualdade, problemas que se põem depois no dia a dia. Eu julgo que estou a ser, enfim, não estou muito atrasado naquilo que gostaria de dizer, vou acelerar um pouco e passar à terceira dimensão, que é um dever de diferenciação, uma obrigação de diferenciação, podemos dizer até de discriminação positiva. Isto é, a igualdade tem que ser garantida nas situações de desigualdade, mas hoje a igualdade é também um objetivo, uma finalidade associada à justiça social. Isto é, há uma ideia de que deve haver uma atuação para redução das desigualdades. E para a redução das desigualdades é necessário discriminar positivamente a favor de pessoas ou de grupos desfavorecidos. E este é, de facto, o paradoxo da igualdade. A igualdade, para ser assegurada, implica o tratamento diferenciado, um tratamento até, porventura, discriminatório, para assegurar essa igualdade de facto. Nós encontramos isso hoje por diversas razões, não apenas no caso das minorias de que falámos, mas outras categorias que, por lei, vão ser privilegiadas, entre aspas, embora aqui a ideia é não haver privilégios, justamente por serem considerados categorias abertas. A lei vai definir a necessidade de haver discriminação positiva de certas categorias de pessoas ou de certos grupos.
Aqui, digamos, uma das dimensões mais importantes é o sexo, geralmente a diferença entre homens e mulheres é de facto, digamos, a grande diferenciação que já começou mais cedo, mas que ainda não acabou. De facto, o problema continua a pôr-se como um problema fundamental para haver uma proteção especial que pode implicar situações de verdadeira discriminação positiva, mas pelo menos de diferenciação e de proteção especial, neste caso será às mulheres relativamente aos homens. Ou também, de algum modo, podemos dizer que a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades vai ser assegurada através do próprio Estado Social, dos direitos sociais. É claro que o Estado Social, de algum modo, visa aos direitos sociais, são direitos de igualdade, todos devem ter acesso aos bens e aos serviços essenciais, a saúde, segurança social, educação, habitação. Esses direitos são direitos de todos, mas as prestações sociais do Estado vão diferenciar em função da necessidade e, portanto, as prestações e benefícios sociais são diferenciados e implicam, portanto, uma diferenciação entre as pessoas, designadamente entre os mais carenciados e os menos carenciados, e até o próprio direito fiscal, os próprios impostos, naturalmente, através da ideia de impostos progressivos, que está, aliás, na nossa Constituição, vai também estabelecer essa mesma discriminação. Enfim, portanto, é nestas três dimensões que nós vamos encontrar um princípio de igualdade que vai funcionar como, repito, proibição do arbítrio, proibição da discriminação e, em certas situações, dever especial de proteção com obrigação, dever, ou pelo menos o dever de discriminar, de diferenciar, para efeitos de conseguir uma igualdade real e não apenas uma igualdade formal ou de direitos. Só que, e este aspecto eu iria terminar, julgo que estou a acabar o tempo, sei que já não ultrapassei, queria dizer, no entanto, o seguinte: de facto, este princípio de igualdade, com todas estas dimensões, põe-se fundamentalmente perante o legislador. É o legislador, e sobretudo o legislador parlamentar, que realmente, afinal, acaba por tomar estas opções fundamentais, designadamente as opções de diferenciação, mas também as garantias de proteção especial. No fundo, a administração pública, neste aspecto, é uma administração que vai executar, que vai concretizar e, portanto, vai tratar como iguais as pessoas dentro das categorias em que há realmente diferenciação. Portanto, o princípio da igualdade visa, em primeira linha, o legislador e depois aplica-se à administração pública, sobretudo, em segunda linha. Isso não significa, no entanto, que também esse princípio não possa ser importante relativamente à atuação da administração pública em termos da sua atuação, quer a atuação que faça a nível geral e abstrato, porque a administração pública também faz regulamentos, também assegura normas ou define normas gerais e abstratas, quer nos seus atos concretos, nas suas decisões, nos seus comportamentos, nas suas operações materiais, em toda a sua atuação. O princípio da igualdade é um limite objetivo da discricionariedade administrativa. Isto significa que sempre que a administração atue de forma desigual, relativamente a dois casos, estamos a falar em casos comparados, naturalmente, tem de ter um fundamento razoável ou uma justificação objetiva. É a ideia da proibição do arbítrio. É sobretudo esta ideia nesta dimensão que se impõe à administração. A administração autovincula-se nos momentos livres, quando ela atua de forma para além do cumprimento da lei ou
ou concretizando o cumprimento da lei, nos espaços de liberdade ou discricionariedade que são próprios, a administração está autovinculada e, portanto, deve utilizar sempre critérios idênticos para a resolução de casos idênticos. Há aqui, no entanto, um pequeno parênteses que é como se algo muito importante e que tem importância na prática, na jurisprudência, é não há direito a um tratamento igual quando a prática é uma prática ilegal. Portanto, onde há vinculação legal, não se aplica o princípio da igualdade. A pessoa não tem direito a ser tratado de forma desigual se alguém foi tratado anteriormente de forma ilegal. Eu não queria, mas eu vou ter que interromper, porque nós estamos a ter aqui imensas perguntas e depois eu acho que até pode ajudá-lo, no sentido de, se calhar, algumas das coisas que ia dizer até pode usá-las, no fundo, aqui com estas perguntas. E há aqui uma pergunta que eu considero que é suficientemente genérica para ser a primeira para nós começarmos e que tem a ver com, que é do Lino Bernardo, e ele pergunta que então há necessidade de uma certa equidade se sobrepor à igualdade, ou seja, para aquilo que disse já tantas vezes, que é para que se alcance uma igualdade significativa é necessário, na maior parte das vezes, um tratamento diferente. É assim? O problema pode ser apenas um problema de palavras, se calhar. A palavra equidade, em termos jurídicos, tem um significado muito específico, mas, de facto, a questão não está em causa, e normalmente está relacionada com situações concretas. Digamos, o problema põe-se, se calhar, também em termos de equidade, com certeza, mas se calhar não é totalmente descrito pela ideia de equidade. Julgo que o paradoxo é mesmo da igualdade, isto é, aquilo que está em causa é a necessidade de tratar de forma diferente, com o objetivo, finalidade de conseguir realmente a igualdade. É evidente que, se tomarmos cuidado no sentido da consideração de circunstâncias concretas de cada caso, se estiver em causa um caso, é isso. Mas o problema põe-se em termos mais gerais, por exemplo, pode pôr-se a fazer uma norma, a fazer uma lei, a conferir direitos. Portanto, o problema também se põe em abstrato, não é? E não apenas relativamente à consideração de situações concretas, que é aquilo que se utiliza quando se fala nesta questão da igualdade. Quando se fala de igualdade, há muita gente que pensa, muitas das pessoas pensam na questão das cotas para as mulheres, por exemplo, ou para homens. Já há casos em que é preciso cotas para homens. De que forma é que isto se relaciona com este princípio, e para de uma vez por todas retirarmos a ideia dos críticos das cotas, de que dizem que isso é uma violação do princípio da igualdade? Pode explicar um bocadinho melhor isso? Eu julgo que é dos casos mais típicos de resposta paradoxal, lá está. Nós temos que admitir que o princípio da igualdade é um princípio paradoxal. Não é? Quando falamos do princípio da legalidade, mesmo no título da conferência não se diz o princípio da legalidade e da ilegalidade. Aqui diz o princípio da igualdade e da desigualdade. É que, de facto, a igualdade é paradoxal. E, nessa medida, de facto, as cotas, enfim, pode-se concordar ou não concordar com as cotas conforme as situações e conforme os tipos de desigualdade a que se quer responder. Agora, a cota pode justificar-se, cotas podem justificar-se como, se tiverem, na medida em que sejam necessários, que sejam convenientes, para assegurar uma igualdade. E, de facto, o caso mais típico das cotas é realmente as cotas relativamente às mulheres, e no caso da administração pública, justamente, para lugares superiores da administração pública, é aí, designadamente no caso das pessoas reguladoras, por exemplo, ainda agora o problema se põe, de facto, e a cota, aliás, como é definida, não é definida como cota das mulheres, é cota
percentagem de ambos os sexos. Aliás, eu neste momento faço parte julgo eu, do único organismo da administração pública que realmente tem 2/3 de mulheres e, portanto, em termos de membros. Mas a ideia aqui é que embora o objetivo seja, naturalmente, assegurar a participação, para já, a participação das mulheres, porque têm sido historicamente e são ainda de algum modo, digamos, desfavorecidas pela realidade não regulada, a cota realmente justifica-se. É claro que, como sabemos, que há pessoas que se opõem a isso, porque acham. Agora, juridicamente e jurídico-constitucionalmente, digamos, em termos jurídico-constitucionais, é perfeitamente justificável, desde que realmente se. Há aqui uma pergunta do André Ferrinha. Politicamente, a oposição pode ser uma opção política. Juridicamente, ou jurídico-constitucionalmente, é justificável na medida em que tenha como objetivo e tenha e como fundamento segurar Sim. Há aqui uma pergunta que é do André Ferrinha e que tem a ver com o outro lado dessa questão e que diz que se considera que as cotas para integrar pessoas com deficiência no âmbito dos procedimentos da administração pública, dos concursos, se intensifica ou não ou agrava casos de discriminação e de casos de maculação deste princípio da igualdade, por um lado, pelo outro lado de quem fica, digamos assim, prejudicado por isso. Pois, o problema é este. De facto, há um direito de igual acesso à função pública. É também um dos direitos que está previsto na Constituição. E é esse direito que realmente pode estar em causa. Só como vimos, eu tentei dizer no início, os princípios são conflituantes entre si. E neste caso, até, o princípio da igualdade é intrinsecamente conflituante, porque é conflituante consigo próprio, é aquilo que as pessoas designam por uma complexidade antagónica. Portanto, o princípio da igualdade é complexo porque tem dentro de si uma contradição. E, de facto, essa contradição existe e é inegável. De facto, as pessoas, o acesso igual é de algum modo prejudicado por aqueles que não são portadores de deficiência. E até, enfim, isso em rigor pode ser assim. Simplesmente, como disse, de facto, tem de haver aqui uma ponderação num conflito que existe, e por isso é que essa diferenciação tem de ter uma justificação. Tem de ter uma justificação. Se for justificado, se a justificação for razoável, se a justificação, e neste caso a razoabilidade dessa justificação é justamente a razão e agora fazendo dos mais desfavorecidos. Claro, fazendo aqui uma pergunta mais complexa e relacionando um bocadinho, não é nenhuma destas que está aqui, mas eu julgo que seja interessante, e relacionando um pouco com essa questão que disse há pouco sobre a interseção entre os valores da liberdade e da igualdade, estes dois sobretudo, é uma questão em que muitas vezes o social se sobrepõe ao individual e nesse sentido é um pouco a liberdade individual fica maculada, fica aqui um bocadinho prejudicada em relação à situação social da igualdade, certo? Certo. O que também levanta vários problemas, não é? Exatamente. O problema. Como é que isto se resolve depois não sei como é que se diz em juridiquês, mas falou há pouco do controlo da atividade administrativa pelos tribunais, por exemplo. É possível que alguém chegue a um tribunal e diga eu fui prejudicado no meu princípio de liberdade individual e de igualdade, certo? Quando uma coisa destas acontece, como falámos há pouco, aquela pergunta sobre as pessoas com deficiência que podem ser privilegiadas num concurso. Nem sempre o tratamento diferenciado implica um prejuízo para outra, não é? Um prejuízo para a liberdade. Por exemplo, um caso de universitário, por exemplo, um exame sexta-feira à tarde.
Foi um caso que sucedeu, aliás, comigo, quando eu estava na direção da faculdade, enfim, que eram alunos adventistas do sétimo dia, por exemplo, a partir do pôr do sol de sexta-feira, porque no sábado é o dia que realmente guardam, lá está, em geral a sociedade, na sociedade é o domingo, que é o dia em que não há aulas, que é guardado como dia de descanso oficialmente, justamente por ser um dia em que a maioria das pessoas, na sua tradição católica sobretudo, mas tornou-se, portanto, algo de civilizacional, para além mesmo os não católicos também guardam o domingo. É algo que se tornou simplesmente um exame marcado no sábado ou numa sexta-feira ao fim da tarde pode realmente pôr em causa um direito de uma pessoa. Neste caso não é a liberdade, neste caso por exemplo, o direito no fundo, a liberdade religiosa, de algum modo, na modalidade de culto. Ora, isto em princípio não prejudica ninguém, é preciso dar a possibilidade a essa pessoa de fazer o exame fora desses tempos. Aliás, o problema também se pôs no acesso ao SEJ, no curso de estudos judiciários, também já se pôs esse problema. Mas, respondendo agora à sua pergunta, que não estava a fugir, de facto, em outras vezes pode implicar limitações da liberdade. Nessa altura tem que se fazer aquilo que se chama, portanto, resolver um conflito de valores, um conflito de direitos, ou um conflito de normas, de princípios, para ser mais exato, e os tribunais têm de resolver esse conflito de acordo, normalmente é um princípio de proporcionalidade. A ideia e também, naturalmente, desde logo, de razoabilidade, saber se de facto há uma razão para haver um tratamento diferenciado e, caso se justifique um tratamento diferenciado, saber se o prejuízo que traz para a liberdade de alguém ou para os direitos de alguém é um prejuízo proporcionalmente sustentável. Portanto, digamos, é um juízo complexo que depende muito das situações em causa. Agora, de facto, é normal que haja um conflito entre direitos. Aliás, todos os direitos fundamentais entram em conflito uns com os outros. Não há nenhum direito que seja... Há aqui uma pergunta interessante da Luísa Neto, que tem a ver com a evolução da igualdade para uma certa discriminação interseccional, não é? Ou seja, no fundo aquilo que alguém que é discriminado por ser mulher, negra, estrangeira, etc. Como é que isto tem evoluído nos últimos tempos? Bem, eu não sou sociólogo, e, portanto, nessa medida, não queria intervir. Tenho a minha opinião pessoal, como cidadão, naturalmente, como observador. Em termos jurídicos, aquilo que se pode dizer é que, de facto, cada vez mais o direito está aberto à possibilidade de ter em consideração os direitos das minorias, o direito à identidade de certos grupos, não é? O problema põe-se normalmente não apenas lamenta indivíduos e, portanto, liberdades individuais, mas sim ao problema da interculturalidade, ou fala-se muitas vezes de multiculturalismo. Eu não gosto enfim, da expressão, porque, enfim, julgo que preferiria a ideia de interculturalidade, mas a ideia de respeito pela dignidade das pessoas que são estrangeiras, que são imigrantes, enfim, pertencem a uma minoria,
a ideia do respeito por isso, numa expressão que eu gosto muito, implica uma ideia de hospitalidade, a ideia de receber, mesmo as sociedades que têm uma cultura dominante, que têm valores básicos, podem ter, e julgo eu que devem ter também, e isso corresponde em geral ao entendimento e à evolução que se processou na generalidade dos países, estou a falar agora dos países europeus, fundamentalmente, que são realmente a ideia de que isso deve ser considerado e ser tido em atenção, porque uma existência condigna implica também essas dimensões sociais e culturais e o respeito. Agora, apesar de tudo, há a ideia de valores básicos da sociedade que não podem ser postos em causa. E, portanto, é muito interessante essa ideia da hospitalidade, e eu acho que também é muito interessante uma outra ideia que o professor pôs aí, que é essa de que é errado pensar que essa ideia de prejudicar uma parte não é necessariamente assim, não é? É possível haver uma conjugação de interesses que não seja um a ficar beneficiado em relação ao outro. Há aqui uma questão que se vai colocar cada vez mais e que tem a ver com, e que vai aumentar os graus de desigualdade, ou não, é isso, nem nisso que queremos ouvi-lo, que é o Edgar Fernandes fala da digitalização da administração pública. E ele pergunta, e eu também, é um fator de maior promoção ou, pelo contrário, de mais restrições a este princípio da igualdade? A ideia da digitalização da administração pública que corresponde a uma evolução tecnológica e que, de facto, é alguma coisa que é positivo em termos de realização do interesse público, naturalmente, e até de bem para a generalidade das pessoas, pode, na prática, pôr em causa, pôr em causa, enfim, os direitos de certas pessoas. Por isso, aliás, é que no Código do Procedimento Administrativo, onde se estabelece, em que se estabelece os princípios aplicáveis à administração eletrónica, se diz que realmente a igualdade de acesso, os interessados têm direito à igualdade de acesso aos serviços da administração, não podendo em caso algum o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se relacionem com a administração por meios não eletrónicos. Portanto, ou seja, a pessoa tem de ver que na realidade há pessoas que não têm acesso aos meios eletrónicos e, portanto, não podem ser realmente, o que não significa, também se diz, não prejudica a adoção de medidas de diferenciação positiva para a utilização pelos interessados de meios eletrónicos no relacionamento com a administração pública. Eu julgo que estes dois números do artigo 14 do Código de Procedimento pretendem ser, de algum modo, uma resposta equilibrada a essa questão, que é uma questão que efetivamente existe. Ou seja, deve promover-se e até se pode, digamos, dar vantagens a quem utiliza a administração eletrónica, ou melhor, o relacionamento dos particulares com a administração em termos eletrónicos. Isso deve ser promovido, é bom, para o interesse público, é bom até também para a generalidade das pessoas, porque facilita a relação entre promove a igualdade, os particulares, mas não pode pôr em causa os direitos das pessoas, o que significa, por exemplo, que a administração tem de proporcionar a possibilidade também de utilização de outros meios ou então proporcionar uma ajuda às pessoas para elas poderem efetivamente utilizar outros meios, que não os meios eletrónicos, caso isso não seja possível, ou as pessoas não sejam habilitadas a fazê-lo, porque sabemos que, de facto, todas as pessoas têm a mesma literacia, a mesma capacidade de realmente utilização. Agora, isso não significa, como também está aqui dito, não significa que não se diferencie positivamente quem utilize essa dimensão. Enfim, isto é, cá está um mecanismo que visa criar, afinal, uma igualdade, mas ponderando
A ideia é esta, Exato. ponderando também Exato. os direitos, outros direitos e Eu outras liberdades. acho que só falta aqui duas perguntas, que têm a ver ambas com a mesma questão, que eu não sei se o professor quer responder-lhes ou não, mas vou colocá-las à mesma, que é a Mónica Cunha, que põe uma questão genérica, que é que medidas poderiam acelerar de facto a igualdade, e a outra que é da Ana Carneiro e que fala do regime de cotas em cargos de gestão e pergunta se já é de facto uma realidade ou não. Eu acho que, em princípio, também não, eu julgo que a Pordata já nos dá alguns dados sobre isso. Julgo que estamos a caminho, julgo que não é ainda uma realidade total, mas ainda agora várias nomeações, sobretudo, eu lembro-me sobretudo da administração, no caso dos reguladores. Agora, o problema, uma coisa é resolver o problema na lei, outra coisa é resolver o problema na prática. Na lei, ou perante a lei, já, julgo eu, estamos bem fornecidos. Aliás, isto em Portugal também é o mais Sim, fácil, é conseguir exato. que realmente as coisas estejam na lei. Agora, depois, em termos concretos, julgo que estamos, julgo eu, no bom caminho nesse aspecto. Julgo que em termos legais há de facto indicações normativas nesse sentido, que julgo que vão sendo cumpridas, melhor ou pior. Não digo que tenho quase certeza, embora não tenha dados, digamos, rigorosos e, portanto, mas que possam sustentar a afirmação de que já estamos Claro. realmente a realizar isso, mas de facto, como disse, ainda há pouco tempo as nomeações para a presidência e para Exato. de autoridades reguladoras revelou isso. Agora, se formos ver, é evidente que, apesar de tudo, quer ao nível político, do governo, quer ao nível dos deputados, quer ao nível do número enfim, e aliás a questão, hoje, o dever de proteção que o Estado se arroga, ou que assume, não diz respeito apenas até à administração pública, até vai mais longe e fala-se disso também a propósito de certo tipo de empresas privadas, não é? Portanto, Claro, que claro. têm de assegurar essas cotas, essas Exatamente. posições. Bem, Agora, na medida do possível, claro. os princípios têm isso de si, Exato. é na medida do possível, é algo que se vai realizando diariamente Exatamente. e Exatamente, eu julgo que isso ficou muito claro. Nós temos que terminar, mas eu julgo que isso ficou muito claro naquilo que disse, e julgo também outra coisa, que é algumas dos comentários que foram sendo feitos dizem respeito exatamente a isso, que é a lei já existe, se calhar depende de cada um de nós pô-la em prática, sobretudo quando se está ao serviço da administração pública, que é quando, não é? Quando esses princípios devem ser mais presentes e mais fortes e mais vivos, não é? E eu acho que isto é uma nota ótima para nós terminarmos esta sessão interessantíssima. Às vezes vale a pena parar para pensar, porque de facto há tanta polémica e tanta coisa que se resolve quando olhamos para as coisas de forma mais sistemática, não é? Mais racional, de certa forma. E não há nada mais racional do que o direito e a nossa Constituição. Certo, professor? sim, a Constituição pretende ser, de facto, a base aliás, como diz a Constituição, que hoje não é só a Constituição, hoje estamos, pelo menos na Europa, estamos num mundo, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, a Convenção Europeia dos Direitos, os tratados internacionais, hoje trata-se de algo que Claro. tem uma dimensão universal, mas que para a realização depende do Estado, de facto, de cada Claro. Estado. E, portanto, as leis são fundamentais para conseguir realizar isso. Mas, para além da lei, depois o que é preciso é que haja uma transformação da própria sociedade. Essa é naturalmente sempre mais lenta do que realmente as Do que leis. nós queríamos. Pois, do que alguns de nós Do que alguns de nós queríamos, exatamente. que esperemos Eu ser. então
primeiro, antes de mais, queria agradecer-lhe, queria passar aqui a palavra à Patrícia, acho que foi muito interessante e houve aqui perguntas muito, muito, muito profundas e interessantes. Obrigada por também me fazerem também parar para pensar, porque deste lado do jornalismo às vezes também já não há tempo para isso. Muito obrigada e até à próxima. Até à próxima. Boa tarde. Muito obrigada a todos os participantes e aos nossos distintos convidados, o professor Dr. José Vieira de Andrade e a jornalista e moderadora desta sessão, Catarina Carvalho. Vamos agora partilhar na tela um inquérito de avaliação desta conferência. Informamos ainda que a terceira sessão do ciclo de webinars já tem data marcada, vai ser no dia 9 de dezembro, no mesmo horário, entre as 15 e as 16 horas, com transmissão também em direto no YouTube do INA, no canal de YouTube do INA. O princípio da proporcionalidade, requisitos de aferição, será o tema central do próximo webinar, que tem como oradora a professora doutora Anabela Costa Leão, professora auxiliar de Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e como moderador Nicolau Santos, atual presidente do Conselho de Administração da RTP. Aproveitamos para divulgar que na próxima semana temos mais um webinar, no dia 17, vamos ter uma conferência virtual sobre práticas na promoção da inclusão social e da diversidade em Portugal, com a oradora Patrícia Jerónimo. As inscrições estão a decorrer no site do INA e partilhamos no chat essa informação para que possam aceder e mais uma vez, muito obrigada